Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma aula de matemática básica. Nós estudamos até aqui, pessoal, o conjunto dos números naturais. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar sobre as frações. Nós vamos iniciar falando o que são frações e vamos também ver algumas situações das frações no dia a dia, bem como vamos também aprender a ler uma fração, a falar uma fração do jeito certo, beleza? Então vamos lá, vem comigo aí, vamos junto, vem comigo para você entender a matemática, beleza? Vamos lá então. Pessoal, para nós começarmos aqui, nós vamos iniciar com uma situação bem simples e bem do cotidiano de vocês, tá bom? A situação que nós vamos começar aqui é a seguinte. Você com certeza já ouviu falar de meia xícara de açúcar, por exemplo, não é? Você já deve ter ouvido falar meia xícara de farinha, 3/4 de uma xícara de chá, de açúcar, ou seja lá como for. Na cozinha se utiliza muito essa unidade de medida, não é? Mas o que seria isso? O que seria a meia xícara de alguma coisa? Pessoal, isso seria o seguinte, olha aqui comigo. Imagine que você tem uma xícara, beleza? Tá ali. E você divide essa xícara ao meio, exatamente no meio. Com isso, você dividiu essa xícara em quantas partes? Em 2 partes. Você concorda comigo? Muito bem. Então você dividiu a xícara em 2 partes iguais. E encheu quantas partes? Uma. Você encheu uma parte. Repare aqui que você tem ali uma relação, aonde você dividiu a xícara em 2 partes e utilizou uma dessas 2 partes. Beleza? Essa relação, ela pode ser expressa na forma de uma fração. Nós vamos agora ligar esses dois números aqui, o 2 e o 1, e vamos transformar ele em um número só. Como que a gente faz isso? Nós fazemos isso colocando aqui o traço de fração. Beleza? Agora, essa fração aqui, ela está simbolizando aqui a metade, ou o meio da xícara. Beleza? Nós não temos aqui metade dessa xícara cheia. Então, nós temos aqui, pessoal, 1/2. 1/2 equivale a dizer a mesma coisa que metade. Beleza? Então, 1/2 é a metade. Então, nós simplesmente escrevemos aqui um número que representa o quê? Metade, ou 1/2 do que está que representa o que está contido na xícara. Repare então, pessoal, que nós utilizamos as frações para representar a parte de alguma coisa. Fração é sempre usado para representar parte de alguma coisa, beleza? Então note aqui, o que nós fizemos? Nós dividimos em 2 partes. Então repare que toda a fração vai ter 2 partes, uma parte embaixo e outra parte em cima. O número que fica embaixo, ele está indicando para mim em quantas partes o todo foi dividido. Beleza? Então esse número aqui indica para mim em quantas partes o inteiro foi dividido. Beleza? Quantas partes o inteiro foi dividido. Beleza? Tá bom? Esse número aqui de baixo, ele vai ser chamado por nós de denominador. Beleza? Denominador. Aprende esse nome aí. Beleza? Ele é a parte de baixo, o denominador. A parte de cima indica o quê? Quantas partes nós utilizamos. Beleza? Então, aqui em cima indica a quantidade, beleza? De partes
Vamos escrever quantidade do jeito certo aqui, não vou abreviar não. A quantidade de partes, beleza? Consideradas ou utilizadas, né? É a mesma coisa. Considerar é utilizar, tá bom? Então, a quantidade de partes consideradas, beleza? Esse número aqui de cima é o que nós vamos chamar de numerador, beleza? Então, o número aqui de cima é o que nós vamos chamar de numerador, beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o número de baixo é o nosso denominador e ele indica sempre em quantas partes o inteiro foi dividido, ou seja, a xícara inteira foi dividida em duas partes, beleza? E o nosso numerador vai indicar a quantidade de partes que foram consideradas ou que foram utilizadas. Então aqui foi utilizado metade, melhor, uma dessas duas partes foi utilizada para nós medirmos a quantidade que foi colocada nessa xícara. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender aí? Então vamos lá, vamos em frente aí. Agora nós vamos ver mais algumas situações que envolvem frações, beleza? Vamos lá então agora para mais algumas situações aí que envolvem frações. Por exemplo, nas figuras abaixo aqui, nós temos marcado, eu vou marcar aqui números e você vai junto comigo aqui ver aí qual que é a fração de coisas que eu marquei, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar essa primeira figura e eu marcar aqui essa parte aqui dela, repara que eu estou marcando uma parte dessa figura. Que fração da figura é essa parte que eu marquei aqui de azul? Vamos lá, vem comigo aí. Olha só, se eu pegar essa parte aqui, a figura foi dividida em quantas partes iguais? Você concorda comigo que foram 3 partes iguais? Beleza? Fica claro para você isso? Ela foi dividida em 3 partes iguais. Beleza. Dessas 3 partes iguais, quantas que eu utilizei? Uma, não é isso? Então eu utilizei uma. O total de partes que eu dividi fica sempre embaixo, não esquece disso, no meu denominador. E em cima as partes que eu utilizei, ou que eu considerei, no caso o meu numerador. Pronto, coloco o traço de fração aqui e o problema, pessoal, está resolvido. Essa parte azul aqui é 1/3 da figura, do todo da minha figura. Beleza? Então a figura é o meu inteiro, é o meu todo, e esse todo foi dividido em 3 partes e foi usada uma parte. Beleza? Tranquilo? Como é que eu dou o nome para essa fração aqui? Essa fração aqui, eu vou chamar ela de 1/3. Beleza, pessoal? Essa daqui é a fração 1/3. Muito bem, então quando tiver com o denominador 3, você chama de terço. Beleza? Ah, professor, e se você pintasse mais uma parte? Se eu pintasse mais essa parte aqui, pessoal, olha só, mudaria. Sim ou não? Você teria o que aqui agora? Repare, o total de partes em que a fração foi dividida continua, perdão, em que a minha figura foi dividida continua o mesmo. 3 partes. Só que agora eu pintei quantas? 2. O que vai mudar? O meu numerador. Aqui vai passar a ser 2. Beleza? E agora, como é que eu vou dizer essa fração? Da mesma forma. Eu digo assim, eu tenho aqui 2/3. Beleza? Repara do professor chegar perto, senão, gente, é que eu tô sem minha lente. Então vamos lá. 2/3. Beleza? Tranquilo, né? Sem problemas aí. Tranquilo. Então, o denominador é 3, você chama de terço. Beleza? Vamos aqui. Se eu pintar, eu vou trocar aqui a cor, tá? Digamos que eu pinte aqui essa parte aqui da minha figura. Vamos lá. Em quantas partes a minha figura foi dividida aqui? Você concorda comigo que foram 4 partes? Beleza? Dividi ela em 1, 2, 3, 4 partes.
Quantas que eu considerei aqui nesse caso? Uma. Beleza? O que eu tenho aqui então? 1/4. Beleza? Se eu resolvesse, não, eu vou pintar mais partes aqui, eu vou pintar também essa parte aqui, vou pintar também essa parte aqui. Mudou? Mudou. Ao invés de 1/4, isso aqui passou a ser o quê? 3/4. Beleza? Então, eu simplesmente digo assim, eu tenho aqui 3/4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vocês estão vendo? Não tem segredo nenhum aqui. Se eu colorir aqui, olha, digamos que eu vou colorir essa parte e essa. Beleza? O que você vai ter aqui? Vamos lá? Quero ver quem acerta aí, hein? Olha só, você vai ter aqui, então, eu dividi, vou botar já o traço de fração, eu dividi essa figura. Repara que todas as figuras são iguais, tá? Eu só estou mudando a forma como eu divido elas. Então, eu dividi essa figura aqui em 5 partes, beleza? E usei quantas? 2. Adivinha como é que eu vou chamar isso daqui? Eu vou chamar isso daqui. Deixa eu botar de verdinho e seguir o padrão que eu fiz aqui, gente, só para ficar direitinho. Pronto, fica bacana para vocês aí. Então, olha só. Aqui eu tenho o quê? 2 partes de um total de 5. Então, eu dividi em 5 partes e usei 2. Eu tenho aqui o quê? 2/5. Agora é 5, é quintos. Beleza? Se eu colorir aqui, pegar aqui uma outra cor, pegar essa figura aqui, eu vou mudar um pouquinho, eu vou colorir aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui. Tá bom? Prontinho. Então, olha só o que eu fiz aqui. A minha figura foi dividida em quantas partes? 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Dessas 6 partes, quantas que eu considerei aqui? Quantas que eu utilizei? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um total de 6. Beleza? 5 de cada 6, pode-se falar assim também, tá bom? Ou seja, eu tenho aqui 5 sextos, professor. Exatamente. 5 sextos. Beleza? Tranquilo, gente? Muito bem. Agora aqui, eu tenho 7 aqui. Beleza? Ó, 7 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar essas ali, então, dessas 7 partes, eu vou resolver aqui agora, tá? Eu vou pintar uma. Pronto. Acabou. Uma parte. Bem, eu dividi a minha figura em quantas partes? 7, sempre embaixo, tá? Quantas partes que eu utilizei? Uma. Beleza. O que é isso daqui? É 1/7. Beleza, pessoal? Tranquilo aí, sem problema? Sem problema, né? Muito bem. Então, vocês viram, não tem segredo nenhum. Agora vamos para uma outra situação aqui. Imagine a seguinte situação. Vou chegar um pouquinho mais perto por causa da minha visão. Vamos lá. Imagina que João comprou uma barra de chocolate que estava dividida em 8 partes iguais. Note uma coisa muito importante. Sempre eu vou ter essa divisão em partes iguais. Beleza? Só pode ser feita a fração se a figura, ou se o objeto, seja o que for dividido em partes iguais. Beleza? Guarda bem isso, tá bom? Muito bem. Se ele... Opa, faltou o E aqui, né? Aqui, ó. Se ele comeu 5 destas partes, qual fração representa a quantidade de chocolate que sobrou? Beleza? Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. O João lá comprou uma barra de chocolate. Beleza? Ele pegou essa barra de chocolate aqui
E essa barra de chocolate veio dividida em 8 partes iguais. Tá? É o que geralmente acontece em algumas, nem sempre é 8, mas a barra de chocolate já vem dividida em partes iguais. Beleza? No caso aqui foram 8. Muito bem, ele comeu. O resultado disso é que ele comeu 1, 2, 3, 4, 5 partes. Por isso que aqui tá meio que branco, porque são os chocolates que ele comeu. Beleza? E sobraram 3. Eu quero saber qual é a fração de chocolate que sobrou. Beleza? Então você já matou, não é? Em quantas partes isso daqui foi dividido? Em 8. Beleza. Dessas 8 partes, quantas partes sobraram aqui? Sobraram 3, não é isso? Sobraram 3, beleza? Então sobraram 3 partes de um total de 8. Ok? Muito bem, tá aqui a nossa fração. Como é que eu leio essa fração aqui? Eu leio ela assim, olha, 3 oitavos. Ok? Acabou. Só isso, tranquilo, você já sabe ler. Então, se no seu denominador for 8, você lê oitavos. Beleza? Muito bem. Agora, situação 4, já caminhando para o fim aí. Vamos lá. Na fita representada abaixo foram feitas em 8 marcações, dividindo-a em 9 partes iguais. A fração da fita que corresponde à parte indicada no caso, a parte indicada é a parte que está pintada aqui. Beleza? Então vamos lá. A fita foi dividida em quantas partes iguais? Ela foi dividida em 9 partes iguais. Beleza? Das 9 partes, quantas foram marcadas, consideradas, utilizadas? Tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é? Ou bastava você ver que só tem um em branco. Se são 9, tem um em branco, sobrou 8, né? Beleza? Ou seja, tenho 8 partes marcadas de um total de 9. Como é que eu leio essa fração aqui? Como é que eu posso ler essa fração? Eu leio essa fração aqui assim, olha. 8 nonos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui, Pedro e Maria dividiram uma pizza em 10 partes iguais e comeram juntos 4 fatias. Qual fração da pizza restou? Então, olha só, eles pegaram a pizza aqui, dividiram ela em 9 partes iguais, 10 partes iguais, cada parte é uma fatia, beleza? Eles comeram 4. Eu quero saber qual é a fração da pizza que restou. Beleza, então olha só, o que restou foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então a minha pizza foi dividida em 10 partes, ok? Dessas 10 partes sobraram 6. Beleza? Então sobraram o que aqui? Como é que a gente lê essa fração? A gente lê assim, ó, 6 décimos. Ok? Simplesmente assim. A gente lê isso aqui como 6 décimos. Deixa eu melhorar isso aqui, pessoal. Beleza, agora ficou bom. 6 décimos. Ok? Desse jeito que nós vamos ler, esse C ficou parecendo mais um E, né? Pelo amor de Deus. Pronto. Beleza? Então a gente lê isso daqui como 6 décimos. Só isso. Tá bom? Agora aqui. Uma pesquisa feita em 2019 estimou... Por que apareceu aqui isso, hein? Ah, pessoal, dá licença. Mas esse aqui eu vou corrigir ao vivo aqui. Me desculpem, mas eu não vou ficar com esse erro aqui não. Aí, agora ficou direito. Então, estimou que 20 a cada 100 pessoas torcem para o time do Flamengo. Beleza? E eu quero complementar isso daqui. Isso daqui é uma pesquisa real, tá? E 20 a cada 100 pessoas no Brasil. Tá bom, pessoal?
20 a cada 100 pessoas no Brasil, isso é aqui no Brasil, torcem para o Flamengo. Beleza? Então vamos lá? Olha só, utilizando esses dados aqui. Repare bem, qual é o total de pessoas que foram pesquisadas? 100. Então isso, pessoal, vai ser o meu denominador. Certo? Então sempre que vier 20 a cada, esse a cada aqui vai me indicar logo em seguida o total. Beleza? Então tem a cada, vai te indicar qual é o total aqui. Então, 20 a cada 100. Então quer dizer que o total de pessoas eu vou considerar como sendo 100. Dessas 100 pessoas, quantas que eu vou considerar que torcem para o Flamengo? 20. Então nós temos a fração 20 sobre 100. Beleza? Ou simplesmente a gente pode falar 20 centésimos. Beleza, gente? Então a gente coloca aqui 20 centésimos. Ok? Então viram? 10 é décimos. Se for 100, centésimos. Esses centésimos é por conta desse denominador 100 aqui. Beleza? Vou escrever 20 também, né? Preguiça de matemático de escrever, meu Deus. 20. Beleza? 20 centésimos. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Acho que não tem grandes dificuldades, né? Agora vamos para a última situação que eu quero comentar com vocês. Apenas uma observação aqui antes, pessoal. Se acontecesse de surgir lá para você alguma fração do tipo, sei lá, 43 sobre 1000. Beleza? Imagine, não tem nada a ver com o problema aqui não, tá? É uma observação. Mas imagine que surgiu lá para você 43 sobre 1000. Como é que você lê essa fração? Olha só, eu vou te dar a dica. 10 é décimos, 100 é centésimos, 20 vai ser o quê? Chuta. Se você falou milésimo, você acertou. Então, isso aqui será 43. Aí você coloca milésimos. Beleza, gente? Tranquilo aí? Perceberam? Problema nenhum, né? Ok? Agora, gente, as frações que têm nomes são essas daqui. Beleza? Então você tem 2 é número sobre meio, 3 terço, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 você vai usar os sétimos, se for 8 você usa oitavos, se for 9 você usa nonos, se for 10 você usa décimos, se for 100 você usa centésimos, se for 1000 você usa milésimos. Só tem esses casos. Essas frações que eu mostrei aqui têm nomes especiais. E se aparecer uma outra fração que não seja nenhuma dessas? Vamos para a situação aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Os estados da região Nordeste representam, vou colocar aqui para você, 9 sobre 26, beleza? Dos estados brasileiros. Por que ele representa 9 sobre 26? Porque qual é o total de estados brasileiros que eu tenho? O Brasil tem 26 estados, beleza? Desses estados, quantos estados estão na região Nordeste? 9. Então eu tenho 9 de um total de 26, beleza? Ou então, esta fração aqui, como é que eu leio essa fração? 9 sobre 26. Como é que eu vou ler essa fração? Você vai ler ela simplesmente da seguinte forma. 9 sobre 26. Beleza? Vou até botar aqui na forma de número. Você escreve depois lá 9, né? Que eu vou precisar de espaço aqui. Você pode ler simplesmente 9 sobre 26, porque você já indica quem está em cima e quem está embaixo, né?
O 9 está sobre o 26, então o 9 fica em cima, ele é o meu numerador. O 26 fica embaixo, ele é o meu denominador. Beleza? Ou uma expressãozinha que caiu em desuso, tá? Caiu em desuso isso daqui. 9, 26 avos. Beleza? Esse avos aqui, olha, os livros didáticos ainda trazem, tá? Mas ele caiu em desuso. Dificilmente você vai ver alguém falar 9,26 avos. Eu recebi do meu 13º 9,12 avos. Geralmente as pessoas não falam mais assim. Então tá caindo em desuso essa segunda forma aqui. Basta você falar 9 sobre 26, tá de bom tamanho. Beleza? Se você quiser falar de maneira mais rigorosa, você fala 9,26 avos. Você tem que conhecer, tá bom? Mas o que é mais usado hoje em dia é simplesmente 9 sobre 26. Beleza, pessoal? Essa aula foi um pouquinho mais longa, porque eu já quis falar aí tudo sobre esses conceitos iniciais de frações. Beleza? Ou melhor, de frações. E espero ter sido claro, espero ter ajudado vocês. Peço aí que, se você assistiu essa aula até aqui, é porque você gostou dela, então deixa o seu like aí, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante e me anima ainda mais a fazer conteúdos cada vez melhores para vocês aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe vocês. Fui! Tchau, tchau!